Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Cristo e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês uma história da Bíblia bastante conhecida. Você já deve ter ouvido falar em algumas canções, em alguns filmes, e hoje eu trago aqui na palavra de Deus, que está lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E eu já vou começar lendo lá do versículo 5, que diz assim: Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou na tua casa. Palavras do Senhor, graças a Deus. Como é bom Deus falar com a gente, né? Como é bom Jesus falar com a gente. Quando Jesus falou para Zaqueu: Desça daí depressa, que hoje eu vou ficar na tua casa, Jesus queria dar a salvação na vida de Zaqueu. E quando Zaqueu soube que Jesus ia passar, e aquela multidão cada vez crescendo mais e mais, Zaqueu era um homem de estatura baixa e ele quase nem conseguia ver. Então o que ele fez? Ele subiu numa figueira, numa árvore bem alta, inclusive era uma figueira brava, que nem dava bons frutos e, por sinal, difícil de subir. Então ele sabia que Jesus ia passar por ali quando Zaqueu subiu naquela árvore. E Zaqueu sentiu um desejo muito grande de conhecer Jesus de perto. A conversão na vida de Zaqueu já começou daí, porque ele tem um grande exemplo de quem quer ter a salvação, porque ele sentiu o desejo de conhecer Jesus de perto. Então ele subiu naquela árvore porque só assim ele conseguiria ver. E então, quando Jesus passou, Jesus viu Zaqueu naquela árvore e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje eu preciso ficar na tua casa. Zaqueu ficou tão alegre, com o coração tão cheio de alegria, que ele desceu depressa, reuniu a multidão e foi para a casa dele receber e acolher Jesus. A multidão não estava entendendo nada, porque eles esperavam de Jesus fazer um grande milagre, no sentido assim de um milagre físico, igual Jesus fez o milagre, né, no cego, do cego de Jericó. Então Jesus já era conhecido por fazer muitos milagres, então Zaqueu teve aquele desejo de conhecer ele. E aí ele queria conhecer Jesus e mal Zaqueu sabia que Jesus já conhecia ele, conhecia seu interior, conhecia lá no profundo da tua alma, da alma de Zaqueu, Jesus já conhecia. E Jesus, ele já nos conhece, Jesus já nos conhece lá no fundo do nosso coração. Por isso que não adianta a gente mentir, não adianta a gente medir palavras para falar com Jesus, porque Ele conhece todo o nosso pensamento, Ele conhece todo o nosso coração. Então, nós temos aqui que ser sincero mesmo para conversar com Jesus. E muitas vezes a gente pensa que por causa da nossa fraqueza, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas fragilidades, da nossa sujeira, da nossa impureza, a gente não pode chegar perto de Jesus para que Jesus nos dê a salvação. A gente pensa às vezes que Jesus nem olha para nós devido à situação velha que a gente está. Devido à nossa situação em pecado, a nossa vida em pecado, a nossa fraqueza, as nossas fragilidades, a nossa sujeira, Jesus, às vezes a gente pensa que Jesus nem olha para nós. E às vezes nós passamos por alguma situação na nossa vida, por algum problema, e você acha que Jesus não está nem olhando para mim. Eu que sou uma pobre pecadora, eu que já fiz isso, eu que já fiz aquilo. Não, Jesus olha para você, assim como ele olhou para Zaqueu naquela árvore. E a multidão não entendia. Eles queriam ver um milagre físico, mas eles não estavam entendendo porque que Jesus simplesmente falou: Zaqueu, desça depressa, hoje eu preciso ficar na tua casa. Tanto é que eles começaram a murmurar, começaram a criticar e falaram: como que ele vai se hospedar na casa de um pecador? Então era aí que começou a conversão. Foi aí que Zaqueu começou a ter mudanças de atitude.
Foi através da visita de Jesus que Zaqueu começou a ter a conversão. Primeiro começou com aquele desejo de conhecer Jesus de perto. Continuou quando ele reuniu com a multidão e foi acolher Jesus na sua casa. E para completar a conversão na vida de Zaqueu, Zaqueu chegou em Jesus e falou: Senhor, veja bem o que Zaqueu disse para Jesus, sem Jesus dizer nada. Porque, olha bem, quando nós estamos perto de Jesus, às vezes nós se sentimos tão pecador, tão sujo, que a gente já vai se entregando. A gente já vai entregando as nossas misérias. A gente já vai se entregando as nossas fragilidades, as nossas mazelas. Sem ao menos que Jesus abra a boca. Jesus nem perguntou nada para Zaqueu. Jesus nem falou: olha, Zaqueu, você roubou muito e você vai devolver todos os seus bens. Jesus nem falou nada disso. Zaqueu já falou para Jesus: Senhor, olha só, a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Foi aí que a salvação entrou na vida de Zaqueu, que se completou a salvação. Porque Jesus chamou Zaqueu e falou que hoje ele estaria na casa dele. E eu quero te dizer hoje para você, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus. Jesus te chama também. Jesus olha para você e te pede para você descer depressa. Desce depressa dessa vida velha, dessa vida que vai te aprisionando, que vai te aprisionando cada vez mais, vai te colocando num pecado que você não consegue se livrar. Jesus entra na tua casa. Deixa Jesus entrar na tua casa assim como ele entrou na casa de Zaqueu. Jesus já conhecia toda a estrutura de Zaqueu. Jesus já conhecia o nome de Zaqueu. Jesus já conhece o teu nome. Jesus já conhece a tua estrutura. Ele quer entrar na tua casa. Jesus está, batendo na porta da tua casa, na porta do teu coração. Abra teu coração e dê livre acesso ao Senhor Jesus, para que Ele entre na tua casa, para que a salvação entre na tua casa, para que a salvação entre no teu trabalho, para que a salvação entre no teu casamento, para que a salvação entre nos teus relacionamentos, para que a salvação entre no teu ministério. Deixa Jesus entrar na tua casa. Ele vai mudar a tua história. E Ele não vai te julgar, Ele vai te receber. Abre a porta para Jesus. Se entrega e Ele te dá a salvação. Só Jesus é capaz de te salvar. Então não importa quem está criticando você. Às vezes você tem aquele desejo de ir para a igreja. Você tem desejo de ir para a casa do Senhor. Quantas e quantas vezes você sentiu aquele desejo de ir para a igreja e você tem vergonha de ir por causa que às vezes você não está numa vida muito boa, né? Às vezes a gente não está numa vida muito boa, às vezes nós entramos numa vida de pecado, às vezes nós fazemos alguma coisa errada que não está do agrado de Deus. Tantas pessoas que vivem no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. Quantas pessoas roubam, quantas pessoas blasfemam, quantas pessoas julgam, falam mal dos outros. E às vezes você se sente envergonhado de ir para a casa do Senhor com medo de ser criticado. Como que ela vai, uma pecadora? Como que ele vai, um pecador? Como que ele vai chegar perto de Jesus, um pecador? É assim que as pessoas fazem. Mas Jesus não está nem aí para a multidão. Jesus não se importa para a multidão, Jesus se importa com você. Jesus olha para você. Jesus quer tirar você dessa vida velha. Jesus quer te dar uma vida nova. Jesus quer te dar salvação em todas as áreas da tua vida. Mas você precisa acolher Jesus no teu coração. Você precisa acolher Jesus na tua casa. Não deixa passar essa oportunidade. Sente esse desejo, vá em busca de Jesus e você verá a salvação na tua vida como Ele fez na vida de Zaqueu. Que Deus te abençoe e que se esse vídeo fez sentido para você, seja canal de graça na vida de outra pessoa, compartilhe. Não deixe de levar a luz ao mundo, seja a luz do mundo, é o Senhor a te chamar. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus.